Olá, novamente sejam todos muito bem-vindos e eu quero falar hoje sobre um tema muito legal, que é sobre técnicas de vendas. Mas primeiro eu preciso me apresentar. Eu sou o Ricardo Aragão, tenho anos de experiência em vendas, na gestão de pessoas, treinamento de pessoas, como vendedor mesmo, até atuei muito como vendedor. E hoje eu tenho a oportunidade de ajudar vendedores a alcançarem a alta performance em vendas. E o tema, como eu disse hoje, é dominar as técnicas de vendas. Qual que é a importância disso? Ricardo, isso é mesmo importante? Técnicas de vendas é mesmo necessário? Eu preciso realmente me aprimorar nesse quesito? Posso te garantir que sim. E agora eu vou tratar sobre esses assuntos, vou falar de vários tópicos que vai nos ajudar a ter um entendimento sobre isso. E no final ainda vou falar sobre uma técnica muito específica que eu particularmente adoro demais. É uma das técnicas que eu mais uso e o que eu percebi ao longo dos meus anos de experiência em vendas, os maiores vendedores, os que eu conheci, também gostam de utilizar essa técnica. Então vamos lá. Vamos partir do começo. O que são técnicas de vendas? Eu posso dizer que técnica de vendas é um conjunto de procedimentos que te levam a que a pessoa tome uma decisão. Principal a decisão do sim, né? Que ele compre com você. Essa é a ideia da técnica de vendas. Ela é considerada uma arte, ela é considerada realmente uma ciência. Então ela é muito mais do que às vezes nós achamos. Uma técnica de venda, aquela situação que dizem ser um papinho de vendedor. Não. Os grandes vendedores trabalham num outro nível. Eles sabem dominar as técnicas de venda. Eles entendem que eles têm com eles ali uma arte, é uma ciência. Por que é uma ciência? Porque ele tem que estudar aquilo. É aprimorada ao longo do tempo por cada um, de acordo com sua realidade. Agora, um ponto interessante, não se engane. Utilizar técnicas de venda não te garantem a venda. Eu não estou falando aqui em garantias. O que a técnica de venda te garante? Ela garante que você vai aumentar a sua conversão. Ela te garante que você vai ter mais conhecimento de como agir em determinado momento com o seu cliente. Ela vai alavancar consequentemente as suas vendas, alavancando também, aumentando o seu poder de remuneração. Uma coisa é consequência da outra. Mas o que é legal, elas não podem ser subestimadas, porque ela é uma ciência poderosa. E quem realmente sabe conduzir a técnica de venda com maestria, alcança o seu propósito, que é a venda. Ele diminui, tem clientes que com as técnicas de venda, alguns perdem, sem as técnicas de venda, aquela pessoa seria perdida como vendedor, como cliente, e outros, sabendo aplicá-las corretamente, aquele cliente que nem queria comprar de você, nem pensava em comprar, você vai conseguir vender para ele. Ou seja, é uma arte, é um poder da persuasão. Mas o que é interessante? Utilize-a com sabedoria. Existem vendedores que inconscientemente, eles são bons de venda, eles vão vendendo, e é aquele vendedor com um certo talento para vendas, uma certa aptidão para vendas. Agora, o que eu tenho a dizer? Imagina se esses vendedores, provavelmente você deva conhecer. Aquele cara é bom de vendas. Ele é muito bom de vendas. Imagina se ele realmente dominasse as técnicas de vendas. Eu, certa vez, trabalhei com um profissional, o nome dele, eu vou chamar ele aqui de José. Há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. E era uma rede do varejo, tá? Na região, ele era o melhor entre todos os vendedores, na região que ele atuava ali, né? No centro, no varejo. E ele não dominava técnicas de venda, mas ele era muito bom com as pessoas, ele ganhava, ele conquistava as pessoas.
ele ganhava as pessoas. Agora, eu fico imaginando se aquela pessoa, e naquela época eu já observava, porque eu recebia treinamento, naquela época, já naquela empresa, para aplicar determinadas técnicas de venda, determinados processos de vendas, procedimentos, mas eu via que ele não ligava muito. E eu ficava imaginando, puxa, se esse cara aplicar com esse jeito dele, esse talento, essa aptidão de falar com as pessoas, imagina se ele aplicasse, ele venderia o dobro, talvez, ou no mínimo o dobro do que ele vende. Mas ele vendia simplesmente, digamos, na camaradagem. Ele abraçava, mas às vezes perdia a venda também. Ou seja, as que ele perdia, ele podia ter ganho justamente por isso. Porque tem gente que não gosta de ser abraçado. Isso envolve conhecimento de técnica. Tem gente que não gosta que você fale alto. Tem gente que não gosta que você fale baixo. Tem gente que não gosta que você seja insistente e chato. Então utilize técnicas com sabedoria. As técnicas de vendas bem utilizadas, elas evitam com que você seja aquele cara chato. Pareça ser insistente. Parece que está pedindo pelo amor de Deus para o cliente que ele compra. Muitas vezes, o cara que domina a técnica de venda, dificilmente ele vai ser mal educado com o cliente. E mesmo assim vai saber se impor. Ele vai saber impor a sua opinião, sem ser inconveniente, sem ser grosseiro. Tem muito profissional de vendas, às vezes, que leva para o lado pessoal o cliente não comprar. E não é assim. E às vezes é pelo desespero, já atender 1, 2, 3, 4, 5 e não consegue vender. Passa o mês e ele não vende. E normalmente depois de um tempo ele passa a culpar o cliente. A culpa é dele que ele não está se reciclando. Talvez ele não tenha a aptidão daquele vendedor que eu falei, o José, que trabalhou comigo anos atrás e conseguia vender na força, né? Então, se ele usar um método, um tipo de técnica realmente testado, ele vai conseguir colocar em prática. As técnicas não são por acaso. Grandes vendedores não chegam ao topo por acaso. Então, pense nisso. Você vai ser mais educado com o seu cliente. Você vai se sentir melhor sendo mais educado, menos inconveniente com ele. Não sendo aquele cara chato. Muitas vezes a venda depende do tipo de venda. Até no que eu atuo hoje, muitas vezes o vendedor ele tem que ir ao cliente, né? Ao vendedor ativo. Ele torna-se chato, mas se ele souber usar as palavras corretas, a técnica é correta, ele vai ser menos chato, menos inconveniente. Ah, isso vai funcionar para todos? Claro que não. Mas para muitos vai funcionar. Aqueles clientes que ele não ganharia, a venda ele vai ganhar. Ou seja, quando você usa bem as técnicas, você demonstra ser um profissional para o cliente, que você é um cara preparado, que você é um cara que estuda, que você faz valer estar ali. Então use as técnicas com sabedoria e te mostra um profissional mais inteligente até do que você talvez seja. Você ganha admiração do cliente, ele começa a confiar em você, ele começa a te perceber e fala, puxa, esse cara é diferente. Né? Puxa, o Ricardo, olha como ele fala, como ele fala com propriedade, como ele discorda, e até isso ele percebe, como ele discorda de mim sendo um cara agradável, como ele consegue impor a opinião dele, como ele consegue demonstrar esse produto e tirar dele o que realmente eu preciso. Como ele está conseguindo me conduzir. Muitas vezes o cliente tem a consciência disso e na maioria das vezes não. Ele só acha que você é um fera, que você é um cara totalmente diferente. Ou seja, você dominar as técnicas de vendas realmente te faz parecer mais inteligente, mais culto até talvez do que você seja. Porque você tem um processo de vendas ali que você encaixa as técnicas, as falas que você precisa. Você está treinado para aquilo, você está preparado para aquilo. Eu mesmo, em muitas das minhas visitas que eu fiz ao longo desses anos, principalmente na última década, por várias vezes eu fui convidado a trabalhar com a pessoa, a trabalhar na companhia dela, a trabalhar na empresa dela, os donos.
os diretores, os presidentes, os CEOs, né, os gestores me convidaram, né? E muitas das vezes eu estava junto com a pessoa que eu estava treinando, nós dois éramos convidados e várias vezes os meus vendedores foram convidados. Aí você pergunta, por quê? Por que nós éramos convidados? Porque realmente as pessoas, os gestores de vendas, os CEOs, os presidentes de companhias, os donos das empresas ali, os gerentes, eles observam, puxa, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu escutei isso, dos meus vendedores de mim. Eu queria ter um vendedor como você. Só que por dentro, né, eu sei que eu sou um cara normal, eu só sou um estudioso das vendas. E os meus vendedores também são estudiosos das vendas. Então nós subimos 1 ou 2 ou 3 níveis. Ou seja, nem oportunidade de trabalho vai te faltar quando você é um vendedor acima do nível. Ah, mas por que eu nunca saí? E por que muitos dos meus vendedores também nunca saíram? Porque nós gostamos do que fazemos e aonde estamos. E somos muito bem remunerados por isso e muito bem reconhecidos. Ah, tem os que saem? Claro. Aqueles que não conseguiram, desistiram. Tem. Isso faz parte de qualquer negócio. Por isso que eu defino sempre o nome de vendedor de alta performance. Porque eu treino todos os meus vendedores e me preparo realmente para ser um vendedor de alta performance, um gestor de alta performance, um treinador de alta performance. Eu preparo meus vendedores para serem alta performance. Por quê? Eles vão realmente ganhar vendas que normalmente não ganhariam. Eles vão ganhar a confiança do cliente, como eu disse. E muitas vezes vão receber até um convite de alguns donos de empresa, alguns gestores, por ele perceber que nós somos diferenciados. Você se considera um profissional assim? Você acha que você tem que melhorar? Faça essa pergunta para você, faça essa reflexão, ok? Eu quero citar aqui 3 exemplos de vendedores meus diferentes. O primeiro que eu vou citar, onde eu trabalho, o meu negócio atual, ele tem um determinado tipo de perfil, uma faixa etária, um biotipo de pessoas. Eu vou citar um que entrou dentro da faixa etária, dentro do biotipo, da formação que nós buscávamos. Ele deu muito certo e confesso que foi um dos grandes profissionais que eu vi na minha vida. Ele acabou saindo há uns anos atrás, porque ele teve alguns problemas na sua vida pessoal, e ele até hoje é meu amigo, eu sempre digo que é uma pena ele ter saído. Ele poderia até ter voltado, mas ele tomou outros rumos. Mas ali eu vi realmente um cara que eu treinei, ajudei a formá-lo e a aplicação da técnica na essência. Eu sempre falei para ele, cara, você aplica, é difícil. Eu me considero bom no que eu faço, mas eu digo que ele é um dos poucos que eu vi que realmente aplica muito melhor do que eu. E ele aplica ainda hoje em outras coisas que ele faz e aplicou ali no momento, nos anos que ele trabalhou comigo. Dificilmente essa pessoa, vou chamar ele aqui de José, dificilmente o José perdia a venda. E quando eu fazia visitas com ele e alguns clientes, eu aprendia muito. Eu evoluía a minha técnica porque eu via como ele sabia aplicar a técnica. Ele tinha um jeito todo diferente e aplicava com uma qualidade fantástica. Ah, mas é só quem é no perfil que dá certo? Não, vou falar de 2 outros que não são perfil. Vou falar agora do João. O nome dele não é João, é um nome fictício. O João também já veio para mim com o biotipo correto, mas fora do perfil. Uma idade bem acima do que buscamos para vendas no nosso negócio. E o diferencial dele é o quê? Diferente do José. O João, ele aplicou muito em volume, na consistência, na insistência. Ele foi tão... eu considero ele, está comigo, ele considera ele muito disciplinado. O que eu falo, ele executa. O que ele lê sobre as técnicas, quando nós estudamos os nossos manuais, ele executa. Ele faz questão de sempre
estar em treinamentos e colocar em prática. Resultado disso? Com 6 meses, ele está quase com 2 anos de companhia, com 6 meses ele conquistou diversos prêmios, inclusive um prêmio internacional. Eu sinto muito orgulho de ter trazido essa pessoa como treinador, como recrutador, porque ele fugia dos padrões, insistia na contratação dele e vejo ele tendo sucesso. Outro profissional, agora vou falar de uma mulher. Na época que ela veio, ela também tinha a idade certa, mas ela tinha um agravante. Ela estava, para o nosso negócio, biotipo. Ela estava fora do biotipo. Né? Digamos que ela estava um pouco fora do peso. Não era o biotipo porque o nosso negócio demanda muita energia. E ela também. Ela se superou, ela incrementou as técnicas de vendas e ela conseguiu se superar justamente por causa das técnicas e através de traçar metas arrojadas para conseguir alcançar as suas metas. E através das técnicas, como é que funciona o nosso negócio? As nossas metas são semanais, são metas semanais. Tem um desafio lá de metas que são semanais. Tem vários outros também, mas esse é um dos mais difíceis de serem alcançados. 25% somente das pessoas que trabalham conosco conseguem. E ela conseguiu 2 vezes e mais um pouco ainda. Ou seja, era fazer 50 semanas, um ano, ininterrupto, de no mínimo 3 negócios por semana, que é muita coisa. E ela fazia até mais. E ela conseguiu bater 121 metas, ou seja, nós estamos falando que ela ficou mais de 2 anos batendo metas ininterruptas semana a semana. Ou seja, uma pessoa fora do padrão. Por que eu falo fora do padrão? Porque temos toda uma estatística de contratação, cada pessoa tem um tipo, cada empresa tem um tipo de RH, e nosso RH determinou que é assim, através dos estudos que eles têm, as pessoas que mais dão certo para o nosso negócio. E ela era para não dar, vou chamar ela de Rita, e a Rita era para não dar certo. E ela deu, justamente porque ela entendeu as suas deficiências, aplicou as técnicas devidamente, assumiu uma meta arrojada e a superou. Então, funciona. Acabei de citar 3 exemplos de pessoas diferentes dentro do perfil e fora do perfil, perfis diferentes, que ela funciona para qualquer tipo de pessoa. Se você tem mais idade, se você tem menos idade, se você está dentro do perfil do seu negócio, se o seu negócio não tem perfil. O perfil é o seguinte, é a aplicação, a aplicabilidade. Você tem que ser um cara, ter o que eu chamo de treinabilidade. O vendedor que ele se propõe a treinar, a ser treinado e ter uma grande treinabilidade, possivelmente ele vai dar certo. Não é só isso, mas é um grande passo para ele dar certo. Ouvir. Eu sempre digo para os meus, o pessoal da minha equipe, talvez já tenha falado algumas vezes, 2 ouvidos e uma boca. Escute mais para depois falar. São 2 ouvidos e uma boca. Mas mesmo assim, alguns ainda resistem. Puxa, tem no meu ambiente de trabalho essas pessoas. Claro que tem. Por onde eu passei, eu via pessoas que tinham muitas restrições aos treinamentos de vendas, para aprender o modelo de negócio daquela empresa, como vender, e resistem. Por quê? Eles não acreditam que as técnicas realmente funcionam, elas não acreditam que ela realmente faz a diferença. Muitas vezes acreditam que só alguns realmente fazem por um tempo, mas eles não acreditam que eles acreditam até que é perda de tempo estudar, né? E infelizmente faz parte em todo o negócio, mas eles não acham que é perda de tempo atender o cliente, atendê-lo mal, e perder esse cliente por causa disso, e perder dinheiro por causa disso, e perder o dinheiro da empresa, o investimento da empresa que ela faz nele, para ele não perder clientes, ele perde em excesso. Então nós, como os vendedores, que estamos buscando a evolução em vendas, temos que nos concentrar e entender que se existe um treinamento, existe um modelo, no meu caso que eu estou falando, existe um método de vendas, ele tem que ser seguido, porque se existe um método, ele foi testado, ele foi executado,
E ele deu certo, ele funcionou, na maioria das vezes, para as pessoas. A minoria não funcionou por motivo X, Y, Z, mas não funcionou por causa do método, funcionou por causa das pessoas, que elas são essas que resistem, que não acreditam e perdem dinheiro e depois começam a questionar que o cliente é ruim, que o negócio não funciona, que o produto é ruim, que a empresa é ruim. Ok? E como realmente aprender as técnicas de vendas? Primeiro, como não aprender, né? Vou falar do contrário. Como não aprender técnica de venda? Treinar de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui porque a empresa está falando. Mas se você é autônomo, e se você é um representante comercial, eu busquei esse treinamento aqui, a empresa lá que eu represento me ofereceu isso aqui, eu vou fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela, porque pediram para eu fazer. Não vai funcionar. É a mesma coisa quando estamos na sala de aula lá e você faz de qualquer jeito a matéria, aprende de qualquer jeito, provavelmente você não vai passar de ano naquela matéria ou em outras matérias. Talvez você vai passar em algumas que tenham mais facilidade e em outras não, né? Então não dá para levar de qualquer jeito. Outra coisa, não acreditar que você também pode. Porque muitas vezes o vendedor veja, não, aquele cara tem mais experiência, por isso que ele está fazendo. Não, você sendo iniciante, inclusive se tem um exemplo aqui, né, do profissional que eu contratei, iniciante e fazendo muitos negócios. Então, independente de você ser iniciante, independente de você ser ter mais idade, de ser fora do perfil, independente de você ter mais tempo, independente de você estar em queda, independente de você estar lá embaixo, lá em cima, no meio, você pode. Você tem que acreditar, realmente, não, eu posso, porque se uma pessoa pode, outro também pode. Tem, acho que quando você entra lá na presidência do grupo Votorantim, lá na sala da parte da diretoria, tem um quadro lá que está escrito: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele não sabia que era impossível. Todos acreditavam que era impossível, né? Mas ele não, daí ele foi lá e fez. Porque não falavam, se eu falasse, quem sabe? Então acredite em você. É possível. Outra coisa, que é um jeito de não aprender as técnicas, é querer imitar os outros. Muitas vezes eu falo, espere ser alguém, mas não faça igual. Crie o seu jeito de fazer. Faça do seu jeito. Eu acabei de falar do meu vendedor, que ele tinha um jeito todo diferente de aplicar e aplicava com maestria. Eu aprendi com ele, mas adaptei para o meu jeito. A técnica é uma, mas você tem que falar com as suas palavras, com o seu jeito, com a sua gesticulação, com o seu tom de voz, com a sua tonalidade de voz. Ou seja você mesmo. Eu tinha uma vendedora, certa vez, que ela estava passando por uma certa dificuldade, um período lá, e aí ela começou pegava um detalhe de cada vendedor que estava indo bem, um detalhe, ela pegava um detalhe, e no final o processo de vendas lá dela, que era para durar meia hora, estava durando 2 horas, porque ela queria aplicar um pouquinho de cada, um jeito de cada pessoa. Ela podia fazer isso, mas sintetizar e adaptar para ela. As técnicas, como eu disse, as técnicas são as mesmas. E aí está o grande mérito do vendedor, saber adaptá-las para ele. E ela não estava conseguindo. Eu chamei ela, fiz vários treinamentos, fiz uma reunião de business review, de revisão de desempenho, e expliquei para ela: o problema seu é que você está aqui, tipo o Frankenstein, um pedaço de cada pessoa. Coloque o seu negócio, coloque do seu jeito. Passamos por um processo de evolução e depois ela conseguiu seguir em frente, conseguiu evoluir e conseguiu crescer novamente. Por quê? Porque ela entendeu. E vendas realmente também, técnicas de venda é um processo de entendimento. E até pelo seguinte, existem diversos tipos de técnicas, mais de 30 tipos de técnica, né? Você precisa usar todas em todos os clientes? Não, talvez em um cliente você use 3 ou 4, 5, em outro cliente você use 2, 6, 7, 8.
Talvez você tenha um perfil que goste de usar 5 tipos de técnica específica que funciona para você, e os outros você não usa muito, sabe usar, mas não é muito bom. Para outra pessoa, outros 4 tipos que ele mais usa, mais gosta de usar. Então, o que faz o vendedor entender isso? Treinamento, colocar em prática, treinamento, colocar em prática, treinamento, colocar em prática. Leia, estude. Se a sua empresa oferece treinamento, treine com seus colegas, treine com o seu gerente. Compre um treinamento de vendas, aprenda, invista em você. Ok? Então, eu falei como não aprender. Agora eu vou falar como evoluir nas técnicas. Ok? Primeiro ponto, treiná-las antes de colocar em prática. Então, primeiro eu treino comigo, treino com um colega, treino com meu gerente, treino com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com meu pai, treino com a parede. Então, eu acabei de dizer, treino duro, jogo fácil. Não estou falando que é fácil vender para o cliente, mas torna-se menos difícil, porque cada cliente é único. Certa vez, há muitos anos atrás, que eu estava iniciando esse negócio agora, eu estava querendo aprender diversos tipos de técnicas e adaptá-las até para mim, do meu jeito. E eu estava no carro, muitas vezes, eu falava com o volante, eu treinava com o volante. O volante era o meu cliente. Quem parava do meu lado na rua achava até estranho. Eu vi, tinha gente que olhava para mim, dava risada. Eu não estou nem aí, eles não pagavam minhas contas. E eu não estava nem aí, né? E continuava, às vezes eu olhava no espelho, no retrovisor e gesticulava. O fato é que eu aprendi. Aprendi tão bem que eu tive muito resultado enquanto estava vendendo e muito mais resultado ainda captando pessoas, né? Recrutando pessoas e treinando as pessoas. Porque eu desenvolvi para mim a mesma técnica, mas para o meu jeito, as minhas palavras, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Mas eu treinei incansavelmente e continuo treinando. Né? Eu digo que hoje eu tenho pessoas comigo de 1 ano e pessoas de 12 anos. E continuamos treinando. Temos momentos de treinamento. Ou seja, quer evoluir em técnicas de venda, quer evoluir em vendas, então leitura, treino, colocar em prática, leitura, treino, colocar em prática. Ricardo, eu não tenho o hábito de treinar com o volante. Treine com o espelho. Não tenha vergonha. Tá? Eu treinei muito com o volante do meu carro e não sinto vergonha alguma não sentia vergonha alguma disso e nem sinto vergonha de falar sobre isso. Ok? E coloque em prática a todo momento. Ou seja, mas você tem que entender o seguinte, que cada um vai ter o seu momento. Muitas pessoas às vezes começam junto numa empresa, ou tem o mesmo período de tempo, e determinada pessoa começa a evoluir muito rapidamente. E você muitas vezes fica para trás. Eu quero dizer que um alicerce, ele tem que ter solidez, independente do tempo que ele leva para ser feito. Pense sempre com solidez. Pense entenda que todos têm um processo, têm um tipo de aprendizado. Ninguém aprende do mesmo jeito que o outro. Ninguém coloca em prática do jeito que o outro. Ninguém consegue evoluir do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Então respeite o seu tempo. Digo novamente, observe outras pessoas, mas siga o seu jeito, entenda, se descubra como vendedor. Estude, treine, coloque em prática. Falei várias vezes aqui, mas tenha paciência de esperar o seu momento. Tenha paciência, tenha persistência, não desista. Muitas pessoas às vezes estão num processo de evolução, está difícil, não conseguem e desistem. Essa é uma história real, um vendedor. Hoje ele é um vendedor dos maiores vendedores de seguro dos Estados Unidos. Eu não lembro o nome do livro. Ele queria procurar diamantes. E ele comprou todos a aparelhagem necessária.
E por anos, né, ele foi perfurando, e não achava nada de diamante. E continuou, e investiu dinheiro, e continuou persistindo, e foi. Só que aconteceu, chegou um momento que ele, puxa, depois de um tempo, ele falou, isso aqui não dá nada. Ele, não, isso aqui não dá nada. Eu estou no lugar errado, gastei dinheiro à toa. Pegou e vendeu tudo, a preço de banana, para uma certa, para um cara lá, certo? O que acontece? Essa mesma pessoa continuou a perfurar no mesmo local, no mesmo buraco lá que ele estava procurando diamante. Dias depois ele encontrou muitos, mas muitos diamantes. O diamante estava a 1 metro quando o primeiro dono dos equipamentos vendeu para essa pessoa. 1 metro, ele desistiu a 1 metro. Não tem como saber quando o sucesso vai acontecer, mas se você persistir, ele vai acontecer. E ele, né, depois ficou sabendo da história, tomou como lição. E eu disse que ele é o maior vendedor de seguros dos Estados Unidos. Ele tomou como lição de nunca mais desistir. Nunca mais deixar as coisas pela metade ou quase no final desistir. Por isso, hoje ele tem essa mentalidade tão forte e é considerado o maior vendedor de seguros dos Estados Unidos. Então, não desista, porque às vezes você está a 1 metro do diamante, a 1 metro de realmente romper a barreira e conquistar o seu sucesso. Ok? No final aqui, eu quero encerrar e eu quero deixar uma dica. Falar sobre uma das técnicas que eu mais gosto, que é a tácita. Quero explicar o que ela é. A tácita é o seguinte, subentende-se que a pessoa quer, se ela está falando com você, se ela aceitou te receber, ela quer comprar. Então, quando você executar a tácita, quer dizer que você tem certeza de que o cliente quer comprar. Basta você saber articular-se com as técnicas. E a tácita é uma dessas. Então você não tem que pedir para o cliente, então vamos fechar. Você não tem que perguntar, então vamos fechar. Não, você que tem que saber conduzi-lo. O que você acha de fecharmos agora? Esse é o tipo de pergunta que não faz. Quando você usa a tácita, você tem certeza que o cliente quer fechar. Então você tem que entender que você tem que conduzi-lo a fechar. É uma arte. Você faz ele achar que está no comando, mas você, como domina o seu negócio, a arte da venda, você o conduz a fechar. Mas ele acha que é ele que está conduzindo. Então, isso é uma tácita. Quando você entende bem essa técnica, você consegue executá-la com maestria. Na verdade, é a técnica que eu mais gosto de utilizar. Porque isso funciona para vendedores agressivos. Então, por isso que eu falo, eu vejo vendedores que não gostam de utilizar essa técnica. Mas isso é para quem tem um perfil mais agressivo. Então, se você se sente um cara agressivo, se sente confiável, fecha o negócio. Vou contar até dar um exemplo, uma passagem sobre isso. Eu estava numa reunião de vendas, né? Que eu chamo de uma visita acompanhada com um vendedor, e naquele momento era um cliente dele, mas eu estava conduzindo a venda. Ele estava observando o que tinha acontecido. Antes tínhamos treinado teoria, tínhamos treinado na prática, nós dois treinando, e fomos para o ao vivo ali com o cliente. E eu comecei a conduzir a venda, né? E no final eu puxei o contrato, estávamos na casa do cliente, eu puxei o contrato, não perguntei nada, comecei a preencher, né, os formulários, pedi para ele assinar, pedi o cartão de crédito, entreguei as vias dele, agradeci e fui embora. E a vendedora ficou assustada. Ela falou, como assim? Como você não perguntou para o cliente se ele queria fechar? Eu disse para ela, quem tem que dizer não é ele. Eu demonstrei todo o produto, todas as vantagens. Daí eu pedi o cartão de crédito. Eu pedi para ele assinar. Ele assinou, eu entreguei as vias dele. Ele não falou nada. Por que eu tenho que perguntar? Eu tinha certeza que em nenhum momento ele não falou que não queria fechar. Isso é tácito. Mas ela
ficou muito assustada. E ela já era de vendas. Como você faz isso? Fala, perceba a situação. Em que momento ele disse não? Em que momento ele falou que não se estava confortável em fechar? Nenhum. Então, isso é tácita. Eu conduzi, essa venda teve 3 horas de duração. 3 horas. E eu fui conduzindo, sendo agradável, usando várias outras técnicas no meio. E por último, eu sabia que eu ia na tácita, porque eu gosto de usar a tácita. Essa vendedora, que na época, naquele dia, ficou tão abalada e tão chocada, levou uns 2, 3 dias para absorver aquilo, ela é a pessoa que mais usa tácita que eu, hoje em dia. É a pessoa que eu vejo que mais tácita usa. Ela é muito mais agressiva do que eu, você veja. Então, ela entendeu o processo, ela viu que aquilo funcionava para ela e hoje ela usa com louvor, melhor que eu. Ou seja, o aluno superou o mestre, né? Que nada, é um prazer poder ajudar os vendedores a crescerem, né? Principalmente da minha equipe e outras pessoas também. Então é assim que funciona a tácita, ok? E vou encerrando por aqui. Peço muita gentileza que curta a minha página, né? A página do Método CAT. Se você achar legal, curta esse vídeo e se quiser também, compartilhe. Eu já sempre digo que eu estou presente lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. E todos eles têm um logaritmo, né? E ele entende que quando você curte, compartilha ou curte a página, que outras pessoas precisam dessa mensagem. Ele encontra essas pessoas e mostra eu para eles. E você, por meio da sua curtida, do seu compartilhamento, vai levar esse vídeo até isso. Também vai estar compartilhando com outras pessoas. Ok? Um abraço e até logo.